Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Ahn, Nós estamos começando então, iniciando essa nova live do dia de hoje, né, da terça-feira, do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, da cidade de Passo Fundo. Eu vou convidar aqui já a minha amiga Fábio para entrar aqui comigo, funcionar direitinho. Estou aguardando a Fábio. Então, boa noite a todos e a todas. É com bastante alegria que o. Olha, a Fábio já chegou, tudo bem, Fábio? Oi, tudo Tudo bom? bem. Vou só dar um oizinho aqui, já te chamo aí, Fábio. A gente está bastante feliz assim, em fazer essas lives durante a semana e conversar com bastante gente do nosso entorno do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, né? O meu nome é Luciane Campana Tomasini, para quem não me conhece ainda. A nossa convidada de hoje, eu sou coordenadora do setor educativo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, e a nossa convidada de hoje, então, é a gentilíssima Fábio Beltrame, professora Fabiana Beltrame. Ela é professora do curso de publicidade. Eu estou olhando aqui porque eu estou lendo, o currículo dela é bastante extenso, eu vou Vai ter que lendo, Lu, vai à resumir. vontade. Tô ajeitando a luz aqui. Ela é professora do curso de Publicidade e Propaganda das Artes Visuais, bacharelado e licenciatura, jornalismo na Universidade de Passo Fundo, é minha colega de trabalho. Na mesma instituição, ela atua como fotógrafa, produtora audiovisual, no campo do jornalismo, multimídia, é laboratorista também, trabalha no Núcleo Experimental de Jornalismo, NextJor, dentro da universidade, pertence à Faculdade de Artes e Comunicação, o NextJor, né? E também a Agência de Comunicação da UPF. Ela tem, então, como trabalho também, que a gente conhece muito bem como dentro da área da fotografia, né? Como documento histórico, objeto de pesquisa na história regional, é parte importante da pesquisa dela, inclusive de mestrado e de outras atividades mais, né? É membro efetivo do Instituto Histórico de Passo Fundo, atuando no acervo em pesquisas relacionadas ao jornalismo regional, à história da fotografia regional, bem como a captação de acervos e metodologias de arquivamento. A gente tem também a Fábio, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os registros de arquivo do nosso museu, do nosso acervo, que ela fez esse trabalho, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E ela tem um trabalho bastante interessante também junto ao grupo da foto, que ela coordena, então, esse grupo da foto. Tô mexendo aqui na E câmera, não paro. tá certo. E Ó, ela tem um Luiz. currículo bastante extenso, eu fiz, na verdade, um super resumo, assim, para falar. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença da Fábio na nossa live de hoje. E gostaria de dizer também que a gente está conversando, a nossa conversa de hoje é uma conversa bastante informal. E eu gostaria de saber um pouquinho, então, assim, Fábio, para começar, desse teu envolvimento com o museu, assim, quais foram as tuas experiências, o teu início das tuas experiências em relação a esse espaço, né? Sim, estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim, eu tô. Tá, Tá então tranquilo, para mim tá bem bom. só para testar. Bom, Lu, é um prazer. Primeiro, obrigada pelo convite. O museu indiscutivelmente faz parte da minha vida, né? E claro que ele entrou na minha vida de uma forma um pouco profissional, né? Pelo núcleo de jornalismo, que foi quando eu comecei a viver mais as atividades do museu, fazendo os registros fotográficos e as coberturas, né, para as redes sociais institucionais da UPF. Mas aí eu comecei a me envolver também um pouco com a questão da arte e da cultura em Passo Fundo, devido ao grupo da foto também, que esse ano comemora 10 anos. E quando eu começo a trabalhar com o museu, eu começo a perceber o quanto ele tem, tanto da nossa história, claro, do Museu de Artes de Arte, né? E da história na parte do Museu Histórico, mas principalmente do Museu de Artes, o quanto tem da história local ali, e quanto tem das relações dos artistas gaúchos também dentro do nosso museu. Digo nosso porque eu me considero que é meu também, né? E é também. Aham. E então, entrar assim no museu para poder trabalhar, para fazer as coberturas fotográficas das atividades que o museu traz, né, para Passo Fundo, seja por uma exposição, por oficinas artísticas, né, pelo envolvimento da extensão, recebendo as escolas aqui do município para fazer atividades ali dentro, é muito importante, né, muito gratificante para mim
até como posso dizer que uma pessoa atuante na cultura em Passo Fundo e pensante a partir da minha participação no Conselho Municipal de Cultura, né? Representando atualmente, né, as artes visuais dentro do museu, junto com outras pessoas, né, dentro do conselho, junto com outras pessoas que há muito tempo e que também fizeram parte do museu, né, como a Tânia, que foi coordenadora do museu, a professora Mariane, coordenadora, né, dos cursos de artes por um bom tempo, né, elas foram muito parceiras comigo, né, relacionando a universidade. E na comunidade, claro, não dá para deixar de mencionar a Lindiara Paz também, né, que é muito parceira nossa dentro da área da cultura e das artes, a luta também junto com a Tânia, com a Mariane, cada um nas suas frentes há muitos anos pela arte em Passo Fundo, né? E o papel do museu e as atividades que ele realiza, eu acho que hoje, mais do que nunca, em tempos de pandemia, a gente percebe o quanto a cultura, de um modo geral, e a arte também, faz parte, talvez invisível aos nossos olhos, mas indiscutivelmente presente na nossa vida. Eu sei que a Fábio se emociona muito Eu porque a sou muito gente tem emotiva. essa coisa. Isso é Mas por quê? Porque a gente vê hoje o quanto a gente precisa dela para poder estar saudável também, né? A arte, ela nos deixa saudável. Então, ter um museu de artes em Passo Fundo é saúde, entende? É pensar sobre o que acontece no nosso cotidiano, enquanto sociedade, enquanto pessoa individualmente, e também pensar no nosso bem-estar, entende? Porque sim, a arte é bela, a arte é feia, a arte nos questiona, às vezes dá um soco no estômago da gente, distorce a mente da gente para poder colocar ideias, e o nosso museu faz isso. É claro que precisamos que ele esteja vivo, claro, né? E que as pessoas sim. vão visitar. Eu tenho uma coisa assim que o Museu de Artes, é quase que sempre que eu entro lá eu penso isso, né? Quando a gente viaja, eu acho que 90%, sei lá quantos por cento, mas grande parte das pessoas vão visitar um museu, né? E quando a gente vai para algum lugar em que a gente tenha pessoas que a gente conheça, que vivem naquela cidade, elas também não visitam os museus delas, normalmente, né? Então, assim, fica o convite aí, né, antes de todas essas perguntas, para as pessoas que já chegaram por aqui, para que frequentem e visitem o museu, porque realmente, assim, o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, ele perpassa pela arte e pela cultura, e a gente tem que estar presente nele também para ele continuar, né? Eu estava te ouvindo agora e estava pensando que dessa história de viajar, de a gente conhecer os museus e coisas assim, que a gente pode convidar os nossos amigos turistas para visitar esses espaços, né? Assim como a gente viaja e os nossos amigos de fora nos levam para conhecer os museus como um atrativo interessante da sua cidade, por que não fazer isso também nas pequenas cidades, assim, onde as instituições estão abertas para tantas coisas novas, assim, para tantos diálogos sobre aquele lugar, porque os museus, eles falam muito dos seus lugares, né? Os artistas locais, os artistas que estão naquela região ou naquele país, né? De repente até dentro desse país. Eu estou aqui olhando a nossa discussão e pensando nessa relação também, que eu acho que você tem uma coisa interessante para falar sobre esses registros, por exemplo, que você fotografou o acervo, refotografou, na verdade, fez novamente todo esse trajeto de fotografar obra por obra. E essas oportunidades, eu gostaria assim, que você comentasse um pouquinho sobre a tua experiência em fazer esse trabalho que a gente já te agradece desde sempre, né? Eu que tenho que agradecê-lo, porque já começo falando aí, tu ter a possibilidade de entrar na reserva técnica, né? De ver o acervo, o que tem lá dentro, né? Tu tem é o trabalho das pessoas, artistas que fizeram aquilo. Então, no momento que tu pega o acervo e tu vai fotografar,
falando tecnicamente, não é qualquer lente que tu vai usar, não é qualquer jeito que tu vai fotografar, tu tem que manter as características e cores originais do material no sentido visual, então tu tem que também se debruçar numa técnica. Mas é uma conversa também, né? É um diálogo de tu estar conversando, de tu estar conhecendo aquelas obras e conhecendo aquele artista. E é muito impressionante, para mim, pelo menos, foi muito impressionante quando eu vou fotografar, eu acho, se não me engano, eu fotografei todas as obras da Ruth que estão no museu, da Ruth Schneider, que leva, né, o nome do museu. E aí, quando você entra numa exposição que o museu mesmo prepara, que devido, claro, ao espaço físico, ele normalmente precisa colocar algumas obras, e tu vê que quando se abre uma reserva técnica e a Ruth Schneider chega no campinho para tu fotografar, é uma imensidão a quantidade de trabalhos que ela tem e o acervo que se tem dela dentro do museu. Tu não percebe isso vendo uma exposição. Claro que nós tivemos a história do museu, né? Agora eu não vou me lembrar o nome da exposição. É a Gênese do museu, a exposição, em que teve todas as obras, quase todas as obras do museu mesmo lá, né? E muitas, a maioria daquelas eu havia fotografado. Então isso ele faz com que também eu perceba a importância, né, de se ter um museu na cidade e a importância também da Ruth Schneider para contar, mediante a arte, a história da cidade, né? Ela tem peças que falam da Jornada Nacional de Literatura, ela tem as peças indiscutíveis, né, que são da questão da Rua 15 de Novembro, principalmente do Cassino da Maroca, né, da memória que ela tinha, do que a avó contava. Então, esse momento, assim, de ter o contato com o acervo, de poder fotografar e também, de certa forma, fazer parte, né, de que a ideia das fotografias é que facilite para os pesquisadores, para as pessoas que vão escrever sobre ela, sobre o museu, que tenham também acesso fotograficamente, por não poderem vir ao museu, e também a gente não pode ficar qualquer pessoa, digo, né, a comunidade em geral, poder tocar nas obras, tu tem que agendar com cuidado para poder, se está fazendo uma pesquisa, mexer nisso. Então a fotografia também traz acessibilidade ao acervo, né? Ele fica disponível, então isso é muito importante, é um acesso. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, Fábio, que eu acho que é legal da gente falar dessas experiências como aconteceu a Gênese, que foi uma reorganização para o público entender um pouquinho. O museu passou por uma reforma física, né, no prédio. Nós precisamos, na verdade, remover praticamente 80% do acervo que estava dentro da reserva técnica para uma exposição. Então, foi uma exposição que foi montada com praticamente 350 obras, dentro da Universidade de Passo Fundo, num espaço aberto, que eu digo amplo, que coubesse todas essas peças, dentro da possibilidade da gente ver também esse acervo pela primeira vez assim exposto numa exposição. Então a exposição Gênesis, ela falou disso que você está dizendo também, né, dessa abertura do museu, de quem eram os artistas que estavam que doaram as suas obras para que fosse construído esse museu, que acreditaram nisso, e isso é uma coisa importante também da gente falar enquanto construção de acervo e preservação, né? Eu tenho aqui também, que eu estou olhando na minha colinha aqui, que a gente conversou, que você também faz um trabalho bastante interessante em relação ao museu, que é a criação, na verdade, dessas redes sociais. A gente está sempre pedindo fazendo algumas pontes, inclusive até a gente fez um vídeo para essa exposição falando dessa saída das obras de dentro do acervo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa construção das mídias e dessas experiências, né? Sim, isso também é bacana porque a minha aproximação vai do Nextjor fazendo cobertura fotográfica, aí tu começa a conversar com, na época, a Tânia, a Mariane, depois contigo, e aí a gente começa a pensar coisas. E aí, então, eu me lembro que quando a Tânia resolveu, então, ter um estagiário, né, e aí a gente começou a pensar, né, um estagiário de comunicação, começou a pensar como é que poderiam ser as redes, acabou que eu fui orientadora de um projeto experimental, né, de conclusão de curso, do curso de jornalismo, e aí os alunos, então, resolveram fazer um manual de uso, né, de redes sociais, de como usar as redes sociais para o museu. Então, eles criaram esse manual, foi muito bacana, porque daí tu leva o museu também para dentro da sala de aula, digamos assim, né?
para trabalhar a questão, bom, como que tu pensa a arte dentro de uma rede social? Qual é o tipo de acervo? Que temáticas esse acervo pode ser abordado dentro, né, de um Facebook, de um Instagram? E aí, então, eles trabalharam isso, e acho que até que é a primeira coisa, talvez, que um estagiário de comunicação que entra novamente, já faz uns 2 anos que isso aconteceu, 3, que um estagiário entra ali e vai ler esse manual, apesar dele já estar, eu acho, meio um pouco defasado, as coisas nas redes sociais mudaram, né? Tem novidades por aí. Mas lá tem o histórico do museu, que é importante, todo mundo que vai ter contato de trabalho, né, com o museu tem o histórico, que foi a pesquisa que os alunos fizeram, né, sugestões de publicações para serem feitas, né, questões técnicas de como fotografar, que tipo de fotografia, tamanho de publicação. Então, isso é bem importante. E também nessas conversas de idas e vindas, eu tive a oportunidade também de poder me sentir, né, não tinha artista, digamos assim, quando teve a Gênese, por exemplo, que aí eu fiz aquele vídeo, né, em que mostrava a reserva técnica vazia. Foi um momento único E também, né? A agora gente enxergar a reserva eu me técnica emociono vazia. de novo, Estou te ajudando porque, aqui porque eu imagino. Aham. porque naquele cotidiano da correria da vida da gente, a gente vê as obras na exposição, lá dentro da reserva. Quando tu tira o acervo da reserva técnica, parece que tu tira a alma, tu tira a razão de ser, sabe? Então foi esse impacto assim que me causou fazer esse vídeo. E eu me lembro que agora eu não vou saber dizer aqui, eu fiz um poeminha, algumas palavras para que as pessoas tivessem essa sensação também desse vazio, mas que mesmo no vazio as pessoas fazem parte daquilo ali também. Então isso foi importante. A mais chorona do universo sou eu. E aí outra coisa foi a também que foi muito interessante ter feito e que foi muito mais que foi a união de vários setores da universidade, que foi o projeto do Rio Passo Fundo, né? Que eu estive em várias frentes, digamos assim, né? Então, eu ajudei a produzir alguns. O projeto Rio Passo Fundo, para quem não sabe, né? Foi um grande projeto que envolveu o Museu de Artes Visuais, o Museu Histórico Regional e o Museu Zoobotânico Augusto Ruski, né? Da Universidade de Passo Fundo e tantas outras entidades que eu não vou nomear mais ninguém fora da UPF porque eu não vou me lembrar, mas teve várias entidades que participaram, grupos ecológicos e tal. E aí, então, foi uma equipe enorme fazendo esse projeto e a gente pôde, então, eu pude, no caso, fazer produções de depoimento, né, editar vídeos também de depoimento, que teve toda uma pesquisa com os moradores que vão pelo trajeto do Rio Passo Fundo. E também tive a possibilidade de fotografar também algumas das viagens para a gente poder registrar o que nós víamos, o que acontecia, enfim, contato com muitas pessoas. E que daí eu também fiz uma obra, né, que era a projeção de fotografias e de imagens dessas viagens, né, numa obra multimídia, digamos assim, né, numa videoarte, que foi a projeção, então, dessas imagens na água, né? E que foi muito interessante porque, ao meu ver, foi uma construção, nada para mim mais óbvio do que projetar o rio na água que ele nos dá, né, de beber. Claro, peguei a água lá, né, da torneira, mas a água que tinha numa espécie de aquário, e aí as imagens eram projetadas ali dentro. Mas isso foi bem bacana porque eu ia muito visitar a exposição, por ela estar lá dentro da UPF e de vez em quando ir registrar as visitas, e eu vi o que as pessoas falavam, né? Tanto da minha obra também, quanto da obra da Ivana, que ficava na frente, que daí era o planeta, né? Com materiais recicláveis que ela fez e que tinha o áudio dela lá, com o som externo, né? Quando tu botava o som, tu via o som da natureza, mas quando tu via o planeta era diferente. Então isso também foi muito interessante de ver como que as pessoas também vão percebendo aqueles trabalhos, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante também da gente falar um pouquinho, já que a gente está falando da questão da universidade, é essa interação que eu gostaria que você falasse um pouquinho também, porque a gente tem a ideia de que o curso de artes é o curso envolvido com o museu, né? Mas, na verdade, é todo o envolvimento
Eu acho que deu uma travadinha. Deu, eu tô mexendo aqui. Pronto. Acho que Tá. vai passar. É. Tá indo bem? Estão conseguindo Eu tô ouvir? te vendo. Tá me vendo agora? Sim, eu tô te vendo e tô te Tá. ouvindo. Só tá travada a imagem. Só Tá, a eu ouço. também tô vendo que tá travada. Vamos esperar um pouquinho ver se vai. Mas se quiser continuar, essa minha voz tá saindo. Tá, a gente pode ir falando, daí assim que destravar, ele volta, né? Aham. Mas assim, ó, esse contato, na verdade, com as outras áreas, eu acho que é uma coisa interessante, assim, que despertou de repente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência em relação às artes, porque a tua área era da área da comunicação, e de repente esse reencontro vem, né? E através da arte a gente consegue fazer essas parcerias. A Fábio, inclusive, esse ano foi vestibulando, ela entrou, na verdade, no curso de artes para cursar a faculdade de artes também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa junção, né? Eu tô vendo que tá só o Tá som, mas travado. a gente Deixa que eu entro conseguiu. de novo, Lu. Espera que eu entro de novo. Tá. Vamos dar um segundinho para ver se a Fábio entra de novo e aí eu convido ela aqui para participar. Mas para mim, vocês estão me ouvindo bem? Ó, vou chamar ela aqui. Vamos ver. A gente está aguardando ela um minutinho e já deve estar entrando. Pronto. Voltei. Melhorou agora? Agora para mim ficou bem. Aham. Bom, então da pergunta que tu fez ali, esse envolvimento, né, de estar no museu, enfim, e de participar, de ter essas experiências, né, como artista e tal, que não me considero artista, mas, né, tendo essa experiência de criar coisas, né, e principalmente na minha área de vídeo, né, que é a Aham. minha área profissional, digamos assim, a fotografia na área da pesquisa, muito mais, e pessoal, mas isso me instigou a cursar artes visuais, né? Não sei se eu vou terminar o curso, como é que vai se dar o caminho, né? Mas estou tendo a disciplina agora com a professora Marilei, da Uvesco, maravilhosa também, né? Eu sou suspeita para falar de todas vocês, mas é muito interessante assim ver quando tu vai para um lado que tu não conhece, né? Tu gosta, tu trabalha, tu incentiva a área, a arte, a cultura, tu sempre trabalhou naquilo que tu sabe fazer e de repente eu tenho que pensar em desenhar e fazer estilogravura, né? Isso Sim. dá um pavorzinho ali no início, fiquei bem preocupada, mas também eu percebo, e isso acho que é uma coisa de que nós mesmos vamos conduzindo a nossa vida para alguns caminhos mais tortuosos, porque para mim fazer artes visuais é um pouco tortuoso no sentido de que não é o meu fazer cotidiano, então eu tenho que ter uma nova aprendizagem, me debruçar em novidades, né? E aí, só que aí tu vai percebendo, tu vai pesquisando, tu vai fazendo as atividades da aula, tu vai desenhando, por mais ruim que eu seja no desenho, péssima que tá louco, mas aí tu vai, sabe, isso vai te desenvolvendo, vai crescendo e tu vai também percebendo, e é interessante, de ver como curso, né, os colegas, de estar com pessoas mais jovens, o quanto isso também é legal, né? Estimulante. E tu começa a se envolver, aí tu vai no museu, não para ir fotografar, mas tu vai para assistir uma aula, né? Quando tem a abertura das exposições, eu vi que o K tava ali antes, não sei se ele ainda Aham. tá, mas ele tava ali. Aham. Aí tu vai lá eu assisti a aula dele, eu não precisei me preocupar em ir lá, registrar, fotografar, tuitar, publicar no Instagram da instituição, né? Eu tava lá como aluna. Então, isso é muito bacana também, né? Viver a arte mais. É um outro jeito de viver o museu, na verdade. Também Uma quando eu interação fiz. diferente. Oi? Uma interação diferente, assim, né? É, Eu exatamente. tava, eu tava te ouvindo assim falar e eu tava pensando que, na verdade, quando eu entrei no museu, agora eu me lembrei disso, fazia bem pouco tempo que eu estava no museu, eu criei uma possibilidade de fazer uma exposição com fotografias
E eu me lembro que a minha ideia era que fossem fotografias de grande formato, né? Eu queria que fosse uma coisa grande, assim, que ocupasse todo o espaço do museu. E eu me lembro que na época eu falei com a Fábio e tinha o grupo da foto, que depois eu quero que você comente um pouquinho também, agora um pouquinho sobre o grupo da foto. E foi bastante interessante assim a relação, porque a ideia da fotografia dentro do museu, ela vai para um lugar que às vezes as pessoas que estão participando não estão preocupadas com a arte, mas sim com uma representação da imagem ou com uma foto publicitária. Tem vários viés, na verdade, que a gente pode trabalhar a questão da fotografia, né? Fotografia jornalística, então o grupo, na verdade, é bastante diversificado e trabalha essas questões paralelas, assim, tanto as relações com a arte, como as outras relações mesmo de registro, através da imagem, né? E eu me lembro de uma cena que foi muito interessante, assim, no dia da abertura do museu, que a gente recebeu uma fotografia do Paulo Magro, que tinha praticamente, eu não sei se são 6 metros de comprimento, é uma fotografia imensa, e nós tínhamos que colocar essa fotografia na parede, né? Que foi um desafio, assim, porque ela não dava para marcar a imagem, não dava para colar, assim, foi um desafio de montagem. E que na abertura dessa exposição foi muito interessante porque o público que veio para dentro do espaço do museu era o público que era direcionado, na verdade, com o grupo da foto, eram os contatos daquelas várias pessoas que estavam ali, né? Então, assim, do nosso lado de dentro para fora do museu foi bastante interessante ver esse público circulando e a repercussão das pessoas que visitaram a partir de um outro viés, né? Da fotografia, né? Que as pessoas se interessam por áreas também, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência, que o teu trabalho também foi bastante interessante nessa época, né? E da experiência do grupo da foto em relação a isso, né? O grupo da foto ele surge quando eu resolvi juntar os amigos, comecei a perguntar para um, o que que tu acha de nós sentar, conversar sobre fotografia? Vamos se encontrar uma vez por mês, de vez em quando e tal. E daí começou a reunir pessoas, e aí a gente tinha um encontro mensal, e daí foi agregando pessoas que eram fotógrafos profissionais, fotógrafos amadores, gente que nem fotografava, mas queria muito aprender, queria saber, queria conversar sobre fotografia, porque gostava de apreciar a foto. E aí nós nos reunimos, estamos aí, então, como eu comentei no início da live, há 10 anos esse ano, né? A Aline do Carmo, não sei se ela entrou ali, eu acho que ela estava ali antes, foi uma das que Ah, também iniciou o grupo da foto comigo, a Bibiana, né? O Diogo entrou logo em seguida. Então, o Luiz Fernando, que está aí, foi o nosso integrante mais novo, ele tinha 14 anos, eu acho, se não me engano, na época, quando ele entrou no grupo da foto, hoje já está formado em cinema. tá aí o Então, Diogo, muitas pessoas apareceu. vieram a agregar e muitos estão desde o início, estão até hoje, e outros foram se agregando aos poucos, né? De várias idades, então é muito interessante. E quando teve eu me lembro, né, do convite que você fizeste para nós, eu me lembro que fui eu e o Diogo do grupo da foto que participamos, o Paulo Magro também foi integrante do grupo da foto, eu não me lembro se nessa época ele era. E a Esther Basso, né, que é artista plástica também, que participou da exposição. E tu falou, não, não quero foto tradicional, eu quero foto grande, as pessoas têm que entrar aqui e tem que ter um impacto, tem que ver uma coisa que elas nunca viram aqui expostas. Daí tá, né, o que que nós vamos fazer? A do Paulo Magro venceu de todos nós, né, porque realmente era uma Nos deu foto, um baile, né? A foto é era uma mesmo, landscape que a gente diz na fotografia, era uma foto espichada, assim, lá do panorama. sétimo céu, quase preto e branca a foto, acho que ela não era bem preto e branco, mas era quase Ela é assim, um pouco. um dia nublado, assim, a cidade impactada, assim, em 6 metros, aquilo é magnífico. E o Diogo, né, trouxe as fotos dele clássica, hoje em dia, ó, ele tá Ele ali tá colado no contando aí, imã. ó, Aham, aqui, eu também colocou tenho aí, aqui mano. em casa o imã no geladeiro Eu do tenho convite também, da eu. exposição. E aí, o Diogo fez as fotos dele do inverno, do outono, que é lá na Praça Tamandaré, com os plátanos no chão, né? A Esther fez a, o piso português lá da praça, né? O calçamento Aham. português da Praça da Cuia. E eu pensei, o que que eu vou fazer? Bom, eu já tenho um trabalho aí dá para se dizer, eu acho que é desde 2012, 2013, fotografando a cidade, né? Uhum. E com o interesse, sim, do Instagram. A ideia era tentar criar uma narrativa minha da cidade. E eu pensei, tem que ser assim.
Mas se é uma exposição e eu vou fazer a fotografia de Passo Fundo, eu vou me desafiar. Então, eu vou fotografar com uma 50 mm, que é uma lente que ela fecha muito o enquadramento, ela não é o que o Paulo fez, né? Uma landscape, apesar que ele fez várias fotografias para montar aquela. E vou fazer isso. Então, foi muito bacana, assim, essa experiência, porque daí saiu um vídeo, aqueles que se fazendo comercial aqui, a quem tiver Sim, interesse lá no YouTube, eu acho, do museu, né? Tem um vídeo sobre essa tem. exposição, onde nós todos damos depoimentos e tem algumas imagens que mostram o processo do nosso trabalho. E eu resolvi ainda fazer a foto com o espelho, né? De fazer a cidade refletida no espelho. Isso foi que ano, Lu? 2015? 2015. Eu acho que travou. Voltou. Voltou. Essa forma também de mudar um pouco o meu jeito de ver a cidade, para também ter uma ampliação. Aonde que eu vou fotografar? Qual é o local que vai falar sobre a cidade, vai falar sobre mim? E eu nunca me esqueço, ai, vai me emocionar de novo, não vou. Eu nunca me esqueço que no dia de ver as pessoas ali no museu, como tu comentou, né? As pessoas ali entrando no museu, muita gente eu acho até que não tinha ido no museu ali dentro, né? Visitando e tal, e aí uma pessoa entrou no meu museu e disse assim, mas onde é que é isso? E é aquela coisa, né? As pessoas não sabiam que eu era a fotógrafa que tinha feito aquelas fotos, então elas estavam conversando livremente. Isso é a melhor coisa, eu acho, para uma pessoa que Sim. expõe o seu trabalho, é ficar de butuca ouvindo o que as Ouvi. pessoas vão falar. Sendo bom ou ruim, tudo é interessante. E aí a pessoa olhava, isso aqui eu acho que é lá em tal lugar, isso aqui eu acho que é... Isso aqui era uma foto que estava bem no alto, porque era uma junção de 4 fotos. Isso aqui em cima, onde é que é isso aqui? Mas eu acho que eu. Mas eu acho que é aqui no teatro, não? Mas eu acho que é a casa, aquela que não sei. Daí a pessoa ficou naquilo e não descobriu. Eu olhei para ela, é o prédio que você está, é o topo do Olha museu. para cima. Olha para cima. Então eu tenho sempre esse objetivo, entende? Não olhem para o horizonte, para o reto. Claro que hoje em dia a gente olha aqui, né? No telefone o tempo inteiro. Sim. Mas olha para tudo que é lado. E um bom fotógrafo tem que ter isso, né? Ele não pode olhar para o óbvio, né? Ele não pode olhar para o mesmo plano que os olhos dele sempre estão quando ele estão de pé. Não, ele tem que se virar, ele tem que subir, ele tem que descer, ele tem que olhar de baixo, ele tem que se inclinar. Então, isso foi uma proposta minha, até no vídeo lá me mostra numa pose meio maluca, mas para fazer a foto que a gente desejava para mostrar Passo Fundo, né? Esse Que era movimento, esse o nosso esse interesse. movimento da imagem, né? Eu me lembro que era uma imagem assim, tinha bastante movimento de ângulos diferentes, assim, tinha uns efeitos, né? Que eu acho que era interessante também de e essa exposição rendeu um monte, assim, a questão do educativo também, porque as pessoas vinham lá para procurar a imagem, elas achavam que tinha paisagem, tinha coisas mais abstratas, tinha coisas mais artísticas, tinha vários eixos, na verdade, de trabalho, né? Eu estou aqui olhando esse cenário, assim, que se construiu e essas pontes que foram feitas a partir dos nossos contatos. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do cenário cultural de Passo Fundo, porque a gente tem vários espaços, na verdade tem o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que é um espaço de cultura, não só das artes, mas da música, porque tem vários shows que acontecem lá dentro, e outras atividades, além das exposições que são os educativos e os eventos, né, que acontecem também no pátio do museu e junto com a Secretaria da Cultura e junto com a Setorial das Artes. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse movimento cultural, na verdade, na cidade de Passo Fundo, da própria Setorial das Artes e do Centro do Conselho Municipal de Cultura, que você faz parte, né, desse conselho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que se constrói essas pontes entre as instituições, assim, já que você é uma ponte importante. A Passo Fundo, eu acho que sempre teve pessoas que movimentaram a cultura. Eu não gosto de falar que a cultura, ou que a arte, ou que a música, enfim, ela surge de um ponto, entende? Ela vai surgir em determinada época com um movimento tal. Eu acho que sempre as pessoas movimentam isso, né? Então não tem, eu acho assim que não tem uma pessoa, claro, as pessoas, uma pessoa fez isso, a outra pessoa fez isso, mas tudo é uma construção coletiva de várias épocas que a cidade vive.
né? Então, dentro do Conselho Municipal de Cultura, nós temos todas as setoriais que para representar as várias áreas da cultura. Setorial de dança, setorial de teatro, de patrimônio, a Uhum. setorial de produtores culturais, setorial de teatro, enfim, né? Setorial de dança, eu vou acabar de me esquecer, setorial do Sistema S, SESC, SENAC, SESI, né? Que também produzem cultura em Passo Fundo, né? E tem a setorial de artes visuais. O Conselho Municipal não é recente, ele não está aí na história inteira quase da cidade de forma política, não, ele não é tão Sim. novo assim, mas também não é tão antigo. Então, a setorial de artes, ela vem pensar como que a gente pode desenvolver a arte e ter mais espaços para desenvolver essa arte. Isso é primordial, né? Dentro de mais de 4.000 cidades que o país tem, eu, se não me engano, agora não é 100 cidades que não, são mais de 4.000, acho que são 400 e poucas cidades que existe um conselho, que tem um conselho municipal de cultura atuante, né? E nós temos o Fundo Municipal de Cultura, que é onde tem, né, a parte do dinheiro para a gente poder distribuir para as áreas e poder produzir. Temos a Secretaria de Cultura e temos o Conselho Municipal de Cultura e temos o Plano Municipal de Cultura. Então, quando o conselho consegue se constituir nesse novo formato, com as setoriais, né, e começa realmente a trabalhar em cima disso, vem se trabalhar o Plano Municipal de Cultura. Então, na época, a Lindiara começou a fazer o movimento, eu cheguei para fazer junto com ela, trouxemos o grupo da foto, trouxemos o Museu de Artes Visuais, trouxemos o curso de artes visuais também para pensar isso, né? Que, claro, quando tu pensa em setorial, tu pensa num grupo menor de pessoas para poder dialogar, conversar, estruturar e agir, né? Mas nós todos ouvindo pessoas que faziam parte das artes. Então, esse Plano Municipal de Cultura, ele surge em todas as setoriais e as artes visuais também precisa pensar o que nós tínhamos e o que nós queríamos em artes visuais em Passo Fundo. Então, a partir daí, a gente começou a pensar, o que é muito importante, tu parar, pensar, botar uma estratégia, digamos assim, e ficar no Uhum. pé de quem tem que ficar para conseguir aquilo ali, né? Que isso Para é que muito saia. importante. É um trabalho árduo, entende? Não é um trabalho fácil. E nesse período também, que eu acho que é muito bacana, surgiu, o grupo da foto já estava aí, eu sempre representando o grupo da foto, né? E com a movimentação de pensar o Plano Municipal de Cultura, se agregou outros artistas, né? A Associação dos Artistas Passofundenses estava parada, ela não estava em movimento, a Lindiara que estava com isso nas mãos, mas aí começou a se ter uma nova estrutura e daí que surgiu também a Confraria das Artes, né? Que também é muito importante porque começa também a reunir outras pessoas que não estavam junto Sim, conosco, entende? Que sim. estava mais assiduamente pensando a artes. Elas estavam ali, mas aí começa a se agregar isso e a começar então a pensar estrategicamente na arte em Passo Fundo. E isso foi muito importante, porque o museu é importante, é indiscutivelmente importante dentro da cidade e ele está atuante e participativo, né? A gente sabe que o Museu de Artes Visuais ele está ele pertence, digamos assim, à vice-reitoria de extensão, né, da universidade. O curso de artes dá o aporte com os estagiários, com os alunos, com as atividades também, realizando o próprio museu, claro, fazendo as suas atividades, a Confraria das Artes com alguns dos artistas, o grupo da foto com o pessoal da fotografia, né? E aí que a gente conseguiu, por exemplo, quando a gente no Plano Municipal de Cultura percebe, nós temos isso, mas nós queremos mais isso, a gente percebeu quando foi rever o Plano Municipal de Cultura o ano passado, que nós tínhamos conquistado muitas coisas e que nós estávamos, enquanto setorial, realmente atuantes naquilo que as Sim. artes desejavam. É claro que, quando eu digo as artes, e a gente fica um pouco triste em falar que somos nós, são poucas pessoas que pensam, porque é muito difícil de agregar. Porque precisa de responsabilidade, precisa de tempo para pensar isso. E muitas vezes as pessoas, normalmente o artista, numa cidade como Passo Fundo, ele é artista quase como um hobby.
Muitos deles. Eles trabalham em outras áreas, né? Porque precisam ganhar dinheiro e a gente sabe que as artes têm essa dificuldade, a cultura de um modo geral. Mas enfim, e aí nós conquistamos, né? Com muita luta, a Galeria Estação da Arte, que está lá no complexo da Gare Gastronômica, né? Que lá é um espaço para os artistas locais. Não importa se você é do grupo da foto, se você é da confraria, se você faz parte do museu, se você frequenta esses espaços, você não precisa estar nesses espaços. Se você é um artista, você entra em contato, você pode expor. O canal é a Secretaria Municipal de Cultura, né? Conseguimos também, dentro do Teatro Municipal Múcio de Castro, tem lá uma sala que se tornou a sala de exposições Desdémona Aires, né, que foi uma pessoa muito atuante também na área do teatro, então levou o nome dela, né, que ali também é um espaço de exposição. As escolas, é bacana porque as escolas individualmente fazem os seus movimentos artísticos e culturais, então esses espaços também já receberam, né, esses trabalhos. O museu está ali também no Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto, fazendo as suas atividades há anos e há anos, né, levando também com aquele projeto que agora eu sei que está parado, mas como é que é o do museu? Arte ao alcance de todos? Sim, e tem o do museu que é com o carro, levar o É o Museu material. Móvel. O É o Museu Museu Móvel. Móvel também, né, que levava isso para as escolas, suas atividades educativas, recebendo ali os alunos, o Instituto Histórico também, junto com o teatro, com a Academia Passo Fundense de Letras, com a Biblioteca Municipal, o Museu Histórico e o Museu de Artes, todos envolvidos também naquele espaço, né, proporcionando várias atividades relacionadas à cultura e que tem a participação também, todos eles de uma forma ou de outra participam do Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, é muito importante esse movimento. Não é um envolvimento fácil, né? E também eu devo falar, e vou falar um pouco por mim, eu acredito, que a minha atuação não é uma atuação política de partido, mas é uma atuação política, de certa forma, que eu não penso nessa palavra política, mas é uma forma de que a gente tem atividades, que a gente tem a cultura, que quando vem alguém que visitar, saiba que Passo Fundo está atuante nas artes visuais. Que a gente pode ir ver um trabalho, né, interessante lá na galeria, no museu, na sala Laura Borges, lá dentro do curso de artes visuais, que nós temos uma sala que sempre tem exposição, que é aberta à comunidade participar, que os alunos de artes produzem, que a gente também faz exposições lá. Então, assim, é realmente um envolvimento dos artistas, de pessoas que gostam da arte, para tentar desenvolver isso, né, na nossa cidade, e que esses espaços aconteçam, né? Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, Fábio, dessa fala tua, assim, que eu sempre entendi que para existir arte num lugar, precisava ter vários espaços acontecendo simultaneamente. Eu sempre senti isso e eu entendi isso depois de um longo período, assim, e que é real, que para você poder fazer a arte circular, para as pessoas poderem ter um acesso de fato à arte, ela não pode estar em um lugar, ela precisa estar em vários lugares, ela precisa entrar por vários acessos diferentes, né? Então eu entendo que, por exemplo, a galeria, que é dentro de um parque praticamente, porque é uma estação da Gare, que é um lugar histórico, é um espaço de exposição importante para a cidade, e que dentro desse espaço se fala também que existe um museu, assim como dentro do museu também se fala que existe esse espaço das artes. A própria universidade, com a Sala Laura, como você fala, dentro da universidade, dentro da Faculdade de Artes e Comunicação, essas pontes que as pessoas conseguem circular entre esses lugares e entender que a arte, na verdade, ela precisa ter esse deslocamento dentro da cidade, né? E o quão importante é manter esses espaços concomitantes. Muitas vezes a gente vê as pessoas com dificuldades de se interar entre as instituições por um certo tipo de competição ou coisas assim, que eu noto que em Passo Fundo a gente não leva para esse lugar, a gente leva para esse lugar de ponte, que é o que você está fazendo, que a nossa conversa, ela era muito em cima dessas pontes, que eu acho que era legal, assim, de trazer, que é uma coisa interessante da cidade de Passo Fundo, assim, que a gente consegue se comunicar, de receber a Lindiara, que está junto contigo, trabalhando nesse espaço dentro das exposições do museu, e que a gente consegue ir lá na Estação da Gare e tomar uma cerveja no final da tarde. Agora tá complicado, mas a gente fazia isso.
e dava uma passadinha, ia lá e conversava com o pessoal que estava fazendo a exposição, levava as pessoas que não são acostumadas a ir a exposições e falava, tem esse espaço e tem outro espaço. Eu entendo muito essas relações institucionais, que foi uma coisa que aconteceu agora com a pandemia, com a história do André Vezon também, que foi a nossa outra live, que a gente Sim. conseguiu falar entre os museus todos do Rio Grande do Sul, né? Nos colocar nesse lugar de troca, né? Eu acredito nessas pontes. Eu acho que é isso que faz a cultura acontecer num lugar qualquer lugar. Pode ser um centro grande, um centro pequeno, um centro médio. Passo Fundo não é uma cidade pequena, na verdade. Ela é uma cidade universitária, com um fluxo de pessoas bastante grande, assim, que é um fluxo móvel, são pessoas que circulam, que não são daquela localidade, porque é um polo de saúde, enfim, de várias áreas, né? Sim. Então, eu acho que é bem importante essa tua fala, assim, Fábio, eu entendo a importância das pessoas poderem conhecer também a cidade de Passo Fundo, poderem conhecer esses espaços. A Lindiara está aqui dizendo que estamos juntos. Tamo junto. Eu sempre acreditei nessas parcerias, assim, a possibilidade da gente trabalhar em parceria é o que faz a gente avançar, na verdade, dentro de manter, da boa oportunidade de manter os espaços, né? A, uma obra de arte, quando o artista dá essa obra para o museu. Eu fiz meus postais fotográficos da cidade. Para que eu fiz os postais? Para guardar em casa? Não, eu fiz para que as pessoas tenham acesso. Quando você faz uma videoarte, que nem agora tem bastante, está acontecendo muito, principalmente em São Paulo, com a Belgman, que é uma artista visual também, a Gisele Belgman, ela projeta, né, as obras nos edifícios. A gente fez isso há 20 anos, 20 e pouquinhos anos atrás, por uma vez aqui. Quando a gente põe a obra de arte ao acesso das pessoas, ela não é de ninguém. Então a arte não é de ninguém. Por isso que ela não é minha. Ela não é da Lindiara, ela não é do Diogo que tá aqui, ela não é tua. Ela é de todo mundo. Por isso que a gente precisa realmente fazer essas pontes, entende? Porque senão a gente não vai a lugar nenhum. É muito difícil, sabe? E aí... Deixa eu me recompor. E aí a educação, ela faz parte disso também. Eu e você somos professoras, né? Do curso de artes. Eu de outros cursos, mas do curso de artes. A Lindiara é atuante, artista e atuante. O Diogo é fotógrafo e atuante, né? A Promariane voltou a produzir, né? Depois agora de aposentada, voltou a produzir o que ela fazia lá no início da vida dela. Então, assim, a arte ela tá aí para que a gente possa usar ela, na verdade, para ser uma pessoa melhor, para compreender o mundo, entende que a gente vive, para a gente fazer as reflexões que são importantes para ter evolução, no bom sentido da palavra, na convivência entre uma pessoa e outra. Porque, na verdade, o sofrimento do ser humano é a convivência com si e a convivência com o outro. Isso que traz a crise, que traz o bem-estar também, né? Então, assim, a gente tem que se unir, e infelizmente a palavra união parece assim que é meio, hoje em dia, chavão, né? Mas é essa a real. A gente precisa fazer essas pontes através da união, que o nosso desejo não é ter o seu nome, não é ter o seu cargo, não é ter sua obra destacada, e sim é ter uma ideia, um conceito, que as pessoas tenham acesso e que isso circule, como tu falou, pela cidade. Eu preciso ter um museu, preciso ter um museu, preciso ter a galeria, preciso a Sala Laura Borges também, mas eu preciso que as crianças que visitem o museu sintam vontade, que o museu também, claro, faz isso, mas que lá no corredor do curso deles, lá da escola, que o hall de entrada também possa ser um espaço atuante para as artes. E se a gente faz essas pontes, é isso que a gente vai ter. Então, se a arte faz pensar, faz refletir, e a história conta que o artista prevê o nosso futuro, também, bem como o historiador prevê o nosso futuro a partir dos estudos históricos, né? A gente precisa fazer com que ela esteja aí.
Porque se ela não esteja aí, nós não vamos saber o que que vai acontecer, nós não vamos nos preparar para refletir sobre os acontecimentos presentes, futuros e também passados. Então, eu acho assim que é realmente assim, tem uma frase que é clássica, né? Só a arte salva, é uma das Sim. verdades. Não, e a gente fica. Eu acho que os aprendizados, na verdade, eles vêm desses compartilhamentos, assim, porque você consegue saber quem você é, o que você faz, se realmente é importante a partir do feedback que as outras pessoas te dão. Às vezes você tem uma ideia que você está fazendo um projeto, que aquele projeto abrange, que aquele projeto. E ele não é abrangente, né? Então, essas parcerias, eu acredito muito, sabe, nessas trocas simbólicas, assim, que é um capital simbólico. Eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos também em aula. O capital simbólico é a coisa mais importante que tem dentro do sistema das artes. Porque a rede precisa funcionar no sistema e nos ajudar no sentido de qualificar a todos. Isso é muito importante, a qualificação das coisas. Eu tenho trabalhado muito com os alunos, eu estou cuidando da hora ali, porque daqui a pouco Eu ele também tô. começa. Falta ainda. Até eu quero abrir para as perguntas, mas assim, ó, de profissionalizar pessoas nesse campo das artes, enquanto aluno, enquanto artistas, que a gente consiga profissionalizar mesmo as pessoas, né? Eu vou É, abrir, porque eu vi que falta 10 minutos para Lu, as perguntas. pode abrir aí. Se tiver pergunta, eu só quero fazer uma observação sobre isso. Claro, Isso é eles vão muito fazendo, importante. vão falando. Isso é muito importante. Não só para o aluno de artes, para qualquer artista e qualquer profissional de qualquer área. Para você conseguir chegar no lugar, você precisa sim ter foco, ter objetivo, entende? Dialogar com as pessoas, não viver num mundo, porque as pessoas acham que a arte, até que a publicidade, que a música, as pessoas, ai, porque isso é muito bom, ai, isso é tranquilo, isso é maravilhoso. Não, para tu ser um bom profissional de qualquer área, você precisa de dedicação, você precisa se estruturar, você precisa da ajuda dos outros, e a gente não vive num mundo de ilusão, de a inspiração vai surgir, agora eu E é um vou fazer movimento assim. contínuo, Não, né? é realmente E se as coisas debruçar mudam. e trabalhar, né? Então, E assim, as coisas vão se reorganizando, né? A gente não tem essa coisa assim, eu faço assim, eu sempre fiz assim. As coisas elas estão em movimento. Existe essa reorganização também, né? e Que se não você dá pra não gente. Diga. Não, e se você não, como é que eu vou te dizer assim, de certa forma aí vem a palavra política, né? Se você não se organizar e não, não ser, como é que eu vou te dizer, atuante, tu não tem um museu, tu não tem uma galeria para expor, entende? Nosso próximo desejo dentro do Plano Municipal de Cultura é ter um ateliê público, em que qualquer artista pode chegar lá e fazer suas obras, e que as pessoas possam ir lá fazer oficinas, entende? Então, assim, só que para isso existir, alguém tem que ir atrás e trabalhar, e quanto mais pessoas tiver, pelo menos junto, apoiando, dialogando, dizendo o que pensa, é importante. Aí acontece. E ninguém perguntou nada, porque eu acho que nós estamos no nosso papo tribom aqui. A E gente tá ninguém fez dele pergunta falar nenhuma, aqui. a Eu gente vi que está tem umas conversando. pessoas aqui. A Lili entrou. A Lili me viu É, crescer, artista plástica também de formação, trabalha muito bem. Os estagiários lá do NECJOR tem alguns alunos também. O a pessoal do museu Neidara tá tá aí, aqui. ela entra. O Diogo. Tem várias pessoas. A Júlia, né? A Júlia é uma que nós estamos conversando aí para aprontar algumas, para também Sim, a minha movimentar mais a vizinha aqui área. também. A minha vizinha aqui do prédio também tá aqui, a Tirsa, eu vi Ah, ela tá é? ali também. Sim, porque aqui estamos Passo Fundo, eu e Porto Alegre você. Minha cunhada é Sim, de a Porto gente. Alegre, ela tinha entrado aí, não sei se ela ainda tá. Eu acho. Eu não Meu sei se alguém irmão quer fazer também. alguma pergunta, a gente tem, assim, uns 4 minutos ainda. Mas, Alguém quer assim, ó, fazer uma pergunta? Senão a gente ou termina ou a gente continua falando, Lu. a gente vai ficar falando, a hora que eles nos cortarem, nos cortaram. Mas, de qualquer forma, Fábio, enquanto a gente tem esse tempinho para falar com calma, eu gostaria muito de te agradecer a oportunidade de te ouvir, assim, eu acho que a gente sempre aprende muito, assim, quando tem alguém assim tão envolvido com o trabalho, tão apaixonadamente envolvido com o Verdade. trabalho. É muito legal, assim, sabe? De compartilhar. Eu sempre fico muito nervosa quando vai ter as lives, assim, porque eu sofro com as mídias. Eu preciso dizer que a Fábio me acalma com as mídias. Ela sempre me ajuda muito com as mídias. Ó, meu Então, irmão hoje ali. foi o dia que eu me senti tranquila, assim, né? Então, quero Ó, te tem uma agradecer. pergunta ali, A Lu. Júlia.
Ai, 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 quem? Como é que a fotografia Ó, pode amenizar esse momento de confinamento? a Lili. Eu acho que celular todo mundo tem, né? E aí, realmente, para amenizar é olhar. Eu ontem estava fazendo uma entrevista e aí a pessoa dizia assim que depois com a pandemia ela começou a olhar para fora da janela, né? Porque ela saía para casa para comer, Sim. dormir, se vestir, se arrumar, correr para a rua. Então ela começou a olhar ao redor da janela, a Dani Zanata. E aí hoje eu acho isso, assim, olha para dentro. Outra outra frase eu acho mais importante para mim é que a fotografia ela nos faz ver, porque sempre é um diálogo com aquele objeto, com aquele cenário, com a cidade, né? Então, eu acho que olhar para dentro da sua casa, já que a gente não pode ir para fora, né? Porque estamos resguardados. E começar a fotografar, a enquadrar aquele objeto, talvez que há muito tempo você tinha ali na mesa e nem lembrava mais por que ele estava ali, né? Fotografa a Sim. comida que você comeu, né? A gente sabe que o Instagram tá cheio de comida, mas o detalhe daquele alimento, aquele alimento é o que te nutre, é o que te sustenta o teu corpo. Então eu acho que isso sim, é olhar para dentro de si, é olhar para dentro da sua casa também. E registrar as cores, ver como fica em preto e branco, ver como fica com o sépia de antigamente, né, com aquele amarronzado. O celular hoje em dia tem muito aplicativo. Isso eu acho que é bem interessante de se fazer. Eu vi um livro que tinha uma capa que eu acho, um título que eu acho que é muito pertinente, que é assim, olhar as imagens com as imagens. Não é só olhar Exatamente. através delas, mas é olhar com elas, né? Através delas é assim, é o que a gente faz, mas olhar com elas, é estar junto, ao lado delas e perceber essas imagens, né? Mas assim, ó, quero Só agradecer mais uma imensamente. coisinha. Ali eu não sei quem é Patrícia escrevendo histórias. Ela tá dizendo que é emocionante ver a sua paixão pela arte. Mas é emocionante porque a gente vê a arte, entende? A gente vai atrás dela, a gente consome ela e ela conquista a gente. E com certeza o Museu de Artes fez isso por mim. Porque foi frequentando o museu também. A minha mãe é artista plástica, não de formação, mas ela gosta da arte, né? Eu digo que ela é artista plástica, ela diz que ela não é. Mas a minha mãe esculpe, então ela também me trouxe muito o universo da arte. Mas quando ele veio para a vida de uma forma profissional e mais atuante, ele veio com o museu, com certeza. E com a Eu acho que a fotografia, nossa com o grupo da experiência, foto. né, Fábio? Eu acho que eu também entrei, na verdade, no museu, quando eu terminei a faculdade, fui estagiária, foi criado o museu lá em 97 e eu comecei a trabalhar a partir disso. A gente começou a trabalhar muito a partir disso. Eu fui para essa área muito em função do museu, eu queria trabalhar com exposições e coisas assim. Então, essa coisa maravilhosa que a gente tem, a gente quer trocar, são trocas, a gente sabe o quão bom é esse lugar, né? Então, isso Sim, é emocionante mesmo, assim, eu acho que emociona, mexe com a gente, assim, né? Eu mexe. sinto que não tem um outro lugar, assim. Eu já fui bem mais chorona, agora eu já tô Ah, não, conseguindo me olha segurar. que eu fui mais, Lu, eu fui muito mais. Mas aí eu tive que né? A minha mãe disse quando eu fui pro fazer defesa da dissertação de mestrado, ela disse: se tu chorar, eu vou levantar e vou embora. Daí eu Ah, consegui me controlar, daí a partir dali eu já consigo mais. Mas eu ainda não é, consigo, bem aqui me engasga. Mas eu acho que também às ela vezes a gente tem que se segurar e às vezes a gente não precisa também, tem que porque deixar se a vir. arte faz isso com a gente, né? Por que que não fazer? Sim, é muito importante isso, né? Eu estou pensando assim nessa nossa conversa assim, como a gente pode ampliar os campos assim, pensar outras pessoas participando dentro do espaço do museu que são de outras áreas, né? Isso eu acho que é a parte mais interessante assim que a gente pode viver, aprender com as áreas. Eu vejo a gente aprende muito com o pessoal da comunicação. São muitos saberes assim que são compartilhados dentro desse processo, né? Olha a Márcia Braga entrou aí, nós somos cheios de artistas aí dentro do Ó, viu nosso. que chique. É que eu acho assim A gente que tá. a arte ela dialoga com qualquer área. E qualquer área pode dialogar com a arte, mas é o ser humano que vai fazer essa ponte. É ele que vai olhar para alguma Bom, coisa e né? vai fazer isso acontecer. Então, por isso que a gente precisa de muita gente em prol da arte trabalhando junto. O artista media, na verdade, os tempos e as pessoas, né? Ele é essa ponte entre as universidades, entre os universos das coisas, né?
Então, eu acredito muito, assim, nessa oportunidade que a gente tem. Mas eu vou agradecer, vou dar um beijo e vou dizer que estamos em 18h59. Vai E embora, aí, o daqui a Instagram vai pouco, nos levar. ele quer nos levar para algum lugar, Fábio. Vamos virar virtual daqui a alguns segundos. Às Então vezes tá, ele Lu. nos dá um tempinho, né? Mas eu agradeço imensamente. Foi ótimo, Fábio. Adorei Foi te ótimo. encontrar, tô com saudade. Se for publicar lá, deixe salvo. Não sei Sim, se olha a dá. Fábio sempre me ajudando. Adoro, né? Salva lá. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Em 27 segundos estamos saindo. 25, 24, Então salva 23, lá, 22. ligeiro. Que medo. Tchau, tchau. Tchau.